Olá, meu nome é Guilherme e na aula de hoje nós vamos falar sobre pressão, definir alguns conceitos básicos, né, e tratar aí de algumas equações principais do que os alunos do curso de Engenharia Mecânica e de outros cursos relacionados à engenharia deveriam saber a respeito desse conceito. Tá? Aqui estão os meus contatos, né, nas redes sociais, o link para o conteúdo adicional aqui do canal vai ser disponibilizado no final desse vídeo, né, nas descrições do vídeo. E vamos direto ao assunto do vídeo. Né? Então, mas como é que a gente define pressão? Né? Qual definição? Como a gente consegue classificar isso daqui? Né? Pressão é definida como uma força normal exercida por um fluido por unidade de área. Tá? Só falamos de pressão quando lidamos com um gás ou um líquido. Né? O equivalente da pressão nos sólidos é a tensão normal. Né? Então, quando a gente está tratando de um gás ou um líquido, né, a gente tem aí, né, essa definição de pressão. A fórmula para pressão é dada por força em Newton sobre área, né, de metro quadrado, né? E a unidade do sistema internacional é o Pascal. Tá? Aqui são algumas variações dessa unidade, né, tendo em vista que a pressão em Pascal ela é muito pequena para quantificar a maioria das pressões encontradas na prática. Assim, normalmente, né, são usados múltiplos, né, como o quilopascal, né, 10 a terceira Pascal, e megapascal, né, 10 a sexta. Né. Outras três unidades de pressão muito usadas na prática, particularmente na Europa, né, são o bar, né, atmosfera e atmosfera padrão, na verdade, né, e quilograma-força, né, por centímetro quadrado. Né. Então as equivalências aqui, né, nós temos que 1 bar, né, é igual a 10 a quinta pascal, ou 0,1 megapascal, ou 100 quilopascal. Tá? Um ATM, né, é igual a 101.325 pascal, né, ou 101,325 quilopascal, ou 1,01325 bars. Tá? 1 quilograma-força por centímetro quadrado é igual a 9,807 newton por centímetro quadrado, que por sua vez é igual a 9,80710 a quarta pascal. Tá? Então, aí tem algumas unidades que são bastante utilizadas, né? Os instrumentos, né, para medir, né, essas unidades, né, são geralmente, né, os manômetros, né? Também existem alguns outros instrumentos, a gente vai falar disso numa aula mais específica para frente. Tá? A pressão também é usada como sinônimo, né, de tensão normal quando relacionada a um corpo sólido, né, que é a força que age perpendicularmente à superfície por unidade de área. Né. Por exemplo, né, uma pessoa que pese algo em torno de 60 quilos, né, ou 150 libras, né, com uma área total da sola dos pés, né, ou, né, das pegadas, né, como a gente pode dizer aqui, próximo aí de 322,58 centímetros quadrados ou 50 polegadas, né, quadradas, né, tende a apresentar uma pressão de 20.684 pascal, né, algo aproximado em relação a isso, né, ou, né, de 3 PSI, né, se a gente for fazer isso daí utilizando os valores nessa unidade, né. Então, quando você dobra esse peso, né, considerando que a pessoa pesasse algo em torno de 136 quilos, né, ou 300 libras, né, e você mantém, né, a mesma área superficial dos pés aqui, a pressão em relação a isso também dobra, né? Considerando aí no sistema internacional iria para algo próximo de 41.368,5 pascal ou 6 PSI. Né? É por isso, entre outras coisas, né, que quando
nós utilizamos essa relação, essa equação, né, entendendo como cada componente aqui, a área, o peso funcionam, a gente utiliza isso a nosso favor para diferentes aplicações, como por exemplo em facas, né, e espadas, né, eu tenho o gume, né, da espada com uma área muito pequena, né, porque no caso o peso em relação ao golpe, né, a força-peso que é aplicada em relação ao golpe é a mesma, mas quanto mais eu diminuo, né, essa área aqui no caso, maior vai ser a pressão resultante, né. Então a área é um denominador aqui nessa equação, né. Então, se eu tender isso a um valor muito baixo, a tendência é que essa pressão vá a um valor muito alto, né? Em contrapartida, né, se eu quero usar isso com outro sentido aqui, né, eu quero diminuir a pressão sobre uma região, como no caso, né, de uma pessoa caminhando, né, sobre a neve, né, eu posso aumentar a área superficial, né, utilizando sapatos especiais aí para essa finalidade. Dessa forma eu diminuo a pressão resultante em relação a isso. Tá? Bom, falar um pouquinho sobre algumas considerações aqui, algumas definições também, né, de pressão, né, onde nós temos aí pressão real, né, em determinada posição é chamada de pressão absoluta, né, medida com relação ao vácuo absoluto, né, ou a pressão absolutamente em zero, né. E a maioria dos dispositivos de medição de pressão, porém, né, é calibrado, né, ao ler o zero na atmosfera, né, porque é muito difícil a gente ter essa pressão no zero absoluto. Né, então, como a gente está aqui na Terra, né, a gente considera o zero para a maioria dos dispositivos de pressão, né, como os manômetros, por exemplo, né, alguns medidores de pressão básico aqui, como a pressão atmosférica, né. Dessa forma, né, eles indicam a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica local. Né. Essa diferença é chamada de pressão manométrica. Né. A P, subíndice MEM, né, que é de manométrica, pode ser negativa ou positiva, mas as pressões abaixo da pressão atmosférica são chamadas de pressão de vácuo. Né, e são medidas pelos medidores de vácuo que indicam a diferença entre a pressão atmosférica e a pressão absoluta. As pressões absolutas manométricas de vácuo são quantidades positivas, né? Estão relacionadas entre si da seguinte maneira. A pressão manométrica é igual à pressão absoluta menos a pressão atmosférica. E a pressão de vácuo é igual à pressão atmosférica menos a pressão absoluta. Né? Dessa maneira, eu consigo correlacionar essas duas pressões. Né? Assim como outros medidores de pressão, o medidor utilizado para medir a pressão do ar num pneu de automóvel é a pressão manométrica. Portanto, a leitura comum, por exemplo, de 32 psi, né, indica uma pressão de 32 psi acima da pressão atmosférica. Né. Em um local onde a pressão atmosférica seja, por exemplo, 14,3 psi, por exemplo, a pressão absoluta, né, desse pneu será de 46,3 psi, ou seja, 32 mais 14,3 psi. Né? Então essa é a maneira como é medido essa pressão, né, em um determinado ponto. Bom, agora nós vamos falar da pressão em um ponto. Né? A pressão é a força de compressão por unidade de área, como a gente viu anteriormente, né? E parece ser um vetor. Né? Entretanto, a pressão em qualquer ponto de um fluido é igual em todas as direções, ou seja, ela tem intensidade, mas não uma direção específica, né? E, portanto, é uma quantidade escalar. Bom, esse conceito aqui dela não ter, da pressão no ponto, né? Ela ter intensidade, mas ela não apresentar na direção específica, né? E ser uma quantidade escalar, pode ser identificado quando a gente pensa aqui, nesse elemento aqui em cunha, né, com comprimento unitário, né, por exemplo, né, igual a 1, né, em equilíbrio, né, como mostra nessa figura aqui, né, do livro do Senja. Né. As pressões médias, né, nas três superfícies, né, P1, né, P2 e P3, né, e a força que age sobre a superfície, né, são um produto, né, da pressão média
pela área da superfície, né? Então eu não preciso, né? Eu não tenho aí uma direção específica, né? E aí se eu considerar aqui, né, da segunda lei de Newton, né, a gente sabe que o balanço de forças nessa direção resulta no quê? No somatório das forças em x, que é igual, né, a massa vezes a aceleração em x, que é igual a zero, né? Então eu tenho aqui que P1, né, vezes a variação em y, variação em z, menos P3, né, que é o delta, né, dessa variação, né, em y, o comprimento vezes o seno de θ, tudo isso aqui resulta em zero, né? Por que eu sei que resulta em zero, né? Essa pressão, né? Porque ele está em equilíbrio aqui nesse ponto. Então, se eu tiver essa correlação, eu sei que isso aqui essas pressões tem que ser equivalentes aqui, né? Então ele mantém ele em equilíbrio, né? Da mesma forma, o somatório de F de Z, né, igual a m vezes a massa vezes a aceleração em Z, e é uma resultante em zero, né? Então isso aqui tem que manter dessa maneira. Para P2 aqui, né, o delta y vezes delta x menos P3, delta y vezes o comprimento vezes o cosseno de θ, menos 1 meio, né, da densidade vezes a aceleração da gravidade, e aí vezes, né, a variação em x, a variação em y, a variação em z. Tudo isso aqui tem que resultar em zero, né? Então, se eu substituo nessas relações geométricas, né, e divido, né, essa equação, né, essa primeira equação aqui que eu apresentei, né, por delta y, delta z, né, e a equação, né, essa segunda equação da somatória para z, né, por delta x e delta y, o que eu vou ter é que P1 menos P3 é igual a zero, né, e que P2 menos P3 menos 1 meio de ρ vezes g vezes delta z é igual a zero também, né? Dessa forma, eu sei que P1 é igual a P2, P2 é igual a P3 e tudo isso é igual à pressão total, né? Nessa correlação, né? Então, esse último termo, né, dessa equação, né, dessa penúltima equação que eu apresento aqui, ele vai desaparecer, né, quando eu fazer a operação que eu comentei anteriormente, né? E, né, o que vai restar aqui, né, quando ΔZ, né, tende a zero e a cunha torna-se infinitesimal, né, um ponto muito pequeno. Portanto, né, um elemento fluido encolhe até certo ponto, eu trato ele como um ponto. Em seguida, a gente combina esses resultados, né, das duas relações, eu tenho essa última equação aqui. Tá? Independentemente desse ângulo, né, desse ângulo θ apresentado aqui, né, e eu posso repetir essa análise para um elemento do plano YZ, né, obtendo um resultado semelhante. Né. Assim, concluímos que a pressão em um ponto, né, de um fluido tem a mesma intensidade em todas as direções. Né. Esse resultado se aplica tanto aos fluidos em movimento quanto aos fluidos em repouso, já que a pressão é escalar, não um vetor. Então, isso vai ser uma consideração importante aí para o prosseguimento aí dos conceitos que a gente vai discutir, né?